Nesse momento, eu estou testando aqui a nossa live para que quem desejar participe. Dessa live onde eu vou estar falando sobre a hipnose e os seus benefícios. Por que que ela funciona? Por que que a hipnose funciona na terapia, na psicoterapia? Por que é importante então nós entendermos o funcionamento da hipnose? E eu quero convidá-lo a participar, tirar dúvidas, perguntar, para que você possa então estar desfrutando, tá ok? Desfrutando do melhor que eu possa estar apresentando a vocês. Mais alguns minutos eu já vou estar falando, né, sobre o tema. Mais alguns minutos que nós já vamos estar iniciando. Então eu quero fazer um teste, compartilhando o vídeo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só mais alguns minutos. Ok, muito bom. Se você está me ouvindo, se o som está bom, boa noite Selma, boa noite Adriana, Adriano Paulino. O som está bom? Vocês estão me ouvindo perfeitamente, a imagem está boa, está tudo tranquilo? Dá um sim aí para que eu possa estar respondendo para vocês. Todos podem estar então participando, todos podem estar comentando, só quero saber se realmente está tudo ok. Eu estou só compartilhando agora esse link no meu Instagram, tá ok? Para que as pessoas também possam estar participando. Só mais um minutinho e aí nós já vamos começar, tá bom? Mas vão comentando aí, quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, para que a gente possa então estar definindo, né, tudo aquilo que vai estar sendo falado. Eu quero ser bem objetivo com vocês, eu quero aproveitar bem o nosso tempo, o tempo de vocês, tá bom? Para que vocês aproveitem o máximo possível as informações que eu vou estar dando para você, para que você possa então aí não só estar se beneficiando, como também estar apresentando para aquelas pessoas que você ama a possibilidade de elas terem aí um recurso terapêutico, na verdade, que possa de fato auxiliá-las em diversas causas emocionais, tá bom? Deixa eu só publicar aqui no Instagram e
Nós já começamos então. Muito bom. Então, iniciando então a nossa live, eu quero dizer para vocês uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que está me assistindo pelo Facebook e também em outros canais aí que nós vamos estar transmitindo. O que eu quero falar para você hoje à noite é algo bem interessante, bem importante, sobre a hipnose clínica. E nós vamos aprender algo muito importante, mas muito importante mesmo, a respeito da hipnose, como que ela funciona, por que ela funciona, quais são os mitos da hipnose, quais são os medos que as pessoas acabam adquirindo de fazer o tratamento com a hipnoterapia, e por que esses medos, por que essas dúvidas, por que o preconceito, não é verdade? Então, nós vamos entender assim, de uma maneira bem tranquila, bem prática, e vocês vão perceber que a hipnose ela não tem mistérios, é uma condição mental, uma condição que a nossa mente, você acreditando ou não, ela vai entrar em transe. Só que ela pode estar entrando em transe de uma maneira automática, ela pode estar entrando em transe com gatilhos negativos, só me faz você sentir muito desconforto, faz você sentir ansiedade, sentir aí algumas emoções que você não gostaria de estar sentindo no momento, e você vai entender esse mecanismo. Vamos lá então, só para a gente entender. Pense assim, nós temos duas mentes. Em termos didáticos, consciente, inconsciente, mente emocional, mente racional, não vai mudar a nomenclatura, não vai mudar o funcionamento da mente. Se você quer dizer consciente, inconsciente, emocional, racional, ou consciente, subconsciente, não importa, tá ok? O que importa é como ela funciona. E como ela funciona? A mente racional, vamos dizer assim, ela vai ter aí um padrão de funcionamento onde de fato nós temos controle, nós temos domínio dela. Então nós nos programamos, nós nos organizamos, nós nos planejamos, e aí então dentro dessa organização, desse planejamento, nós temos pleno controle do que nós vamos executar no nosso dia a dia, quem se programa para a semana, o que vai ser executado nessa semana, o que vai ser executado na semana seguinte, daqui um mês, um ano. Existem pessoas que se programam para vários anos. Existe então ali uma programação. Só que dentro dessa programação é lógico que vai existir os contratempos, e aí a readaptação para cumprir essas metas, esses objetivos. Isso é mente racional. A mente racional ela controla tudo. O grande problema é que nós acreditamos de verdade que nós controlamos as nossas emoções, nós controlamos o que nós sentimos. E isso não é verdade, são meias verdade, ok? Por que meia verdade? Porque quando se trata do sistema límbico, do sistema de luta e fuga, do cérebro reptiliano, que é aquele cérebro instintivo, nós não temos controle racional sobre ele. Eu vou te dar um exemplo, quando você está numa crise de ansiedade, ou se você conhece alguém que está em uma crise de ansiedade, por exemplo, essa pessoa, durante o processo da crise de ansiedade, de um pânico, de uma fobia, não adianta falar para ela, calma, relaxa, respira, não adianta. Ela sabe que ela tem que acalmar, ela sabe o que ela tem que fazer, às vezes, com as técnicas que ela tem para ser utilizada, que ela aprendeu na psicoterapia, na terapia, porém naquele momento ela não consegue agir com a razão, ela não consegue
ter aquele domínio. Por quê? Porque ela está sendo impulsionada num sistema de luta e fuga, de sobrevivência. Então eu preciso entender que esse mecanismo ele foi acionado por algum motivo. E o que pode acionar esse mecanismo? Isso é interessante. Durante toda a nossa vida, nós registramos emoções, sejam elas positivas ou negativas. Aliás, para a mente emocional não existe emoção positiva ou negativa, existe emoção. O que vai determinar se é positivo ou negativo é a razão, é a consequência daquilo que eu senti. Então minha razão vai dar ali a determinação, isso aqui foi alegria, isso aqui foi tristeza, isso aqui foi agradável, isso aqui foi muito desagradável. Então a minha mente ela vai determinar, a minha mente consciente, se é bom, se é mal. Mas a minha mente emocional, ela não determina nada, ela faz acontecer, ela sente. E por que ela sente? Porque eu preciso entender que desde a minha gestação, o meu sistema límbico ele já está em funcionamento. O meu cérebro reptiliano, que é a base principal ali da estrutura, que é a parte cerebral mais primitiva, já está em pleno funcionamento durante o processo de gestação, já é formado o tronco cerebral ali. Então, ali eu já começo a perceber emoções e sentimentos da minha mãe, da pessoa que eu estou conectado com o cordão umbilical. Então, eu já começo a sentir emoções e sentimentos no ventre, e isso é comprovado cientificamente, que o bebê ele sente as emoções da mamãe. Então, desde lá de trás, se foi uma gestação conturbada, se foi uma gestação onde houve rejeição, se houve traumas, brigas desse pai, dessa mãe, situações onde essa mãe foi privada de algumas situações, passou necessidade, nós temos que considerar que esse feto, ele sentiu todas aquelas emoções, ele sentiu todas aquelas variações de humor, o medo, o pânico, seja lá o que for que essa mãe passou, um acidente, um trauma, um assalto, enfim. Tudo isso sendo registrado desde o início, desde a gestação. E isso é importante você compreender, porque aí vai entrar dentro daqueles vídeos que eu estou trazendo para vocês sobre os 5 traços de caráter. Entra nessa estrutura de formação desses traços, tá ok? E lá na gestação, o primeiro traço, o esquizoide. Você já deve ter assistido, se não assistiu, assista os vídeos onde eu falo sobre os traços de caráter, porque é muito importante você compreender cada fase da sua vida, aonde os registros emocionais eles estão presentes, eles foram forjados por algum momento, tá ok? E é importante entender porque vai determinar como você está sentindo hoje e o porquê você está sentindo isso hoje. Mas nós vamos falar de tudo isso, tá bom? Você pode, como eu já disse, fazendo suas perguntas, eu vou olhando aqui ao lado, as perguntas, caso alguém vá fazendo, e aí então nós vamos respondendo. Tem uma pergunta interessante aqui que eu quero aproveitar para responder ela agora, tá bom? Muito curioso. A Fabiana Donadon fez uma pergunta aqui, e essa é uma pergunta que todos nós que trabalhamos com a hipnoterapia temos o dever de responder, porque senão nós isentamos uma parte da população de se beneficiar com a hipnoterapia, tá bom? Então a Fabiana está perguntando aqui: você é cristão, qual é a relação da hipnose com a igreja? Ou melhor, o que a igreja pensa nisso, uma vez que sempre tivemos isso como uma coisa que não é de Deus? Fabiana, olha só, é lógico que nós vivemos hoje num mundo onde a informação ela tem sido alcançada a todas as pessoas, tá bom? O que a igreja pensa da hipnose? A igreja, de uma maneira geral, tem uma visão equivocada do que é o transe. Na verdade, ela tem uma visão equivocada, porque o transe acontece dentro da igreja. Quando você está lá no culto, por exemplo, ou numa missa, ou não importa a sua religião, no momento
de prestar o culto, você vai entrar em transe, seja com uma música, seja com toque de tambores, seja com a orientação de quem está ministrando, o transe ele vai acontecer, tá bom? Porque é um estado natural. Então, a igreja hoje, no meu ponto de vista, na minha experiência, falta informação, falta orientação. A igreja a qual eu frequento, eu oriento, eu falo sobre a hipnose para os pastores daquela igreja. Eu falo como funciona, por que funciona e mostro para eles, inclusive, alguns pastores que utilizam da hipnose para enganar algumas pessoas. Tá ok? Porque o transe ele vai acontecer. Se a pessoa sabe utilizar isso e ela é uma pessoa manipuladora, ela vai manipular, você acreditando ou não acreditando na hipnose, no transe, como você quiser chamar, ele vai acontecer e a pessoa acaba utilizando isso de uma forma negativa, impressionando as pessoas, inclusive, achando que é poder de Deus, não tem nada de poder de Deus, é mente, e aí sim, então, é preciso entender. O que a Bíblia diz sobre o transe? Olha, se nós formos olhar ao pé da letra, e se nós formos olhar algumas passagens bíblicas, o que acontece com Adão lá no Jardim do Éden, antes de Deus trazer Eva? A Bíblia diz que ele colocou Adão num transe, num sono profundo. Aquele sono profundo, ele adormeceu, ele apagou ali, é como se fosse uma anestesia, é um transe, onde Deus retira da costela e faz a mulher, nós podemos colocar. Se nós pegarmos, por exemplo, Daniel, quando ele recebe algumas revelações lá no livro de Daniel, a Bíblia vai relatar que ele caiu como que morto, o corpo desfaleceu, né? Ele entrou no estado de transe, onde o anjo toca ele e dá revelação. Se nós olharmos no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, não sei se no corpo, se fora do corpo, eu sei que eu fui ao terceiro céu. Conheci um homem, né, ele estava falando dele mesmo, que foi ao terceiro céu. Ele não sabia se era no corpo, se era fora do corpo, se era na mente o que acontecia. Ou seja, ele estava em estado de transe. Se nós olharmos João na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação de Apocalipse em transe. Então, sim, o transe acontece, independente da sua crença, independente da forma que você quer dar o nome, ele vai acontecer. Então, a igreja hoje falta conhecimento do estado mental, e é comprovado pela ciência, através de estudos de aparelho, que o transe existe. Inclusive, existem estudos que quando você está orando, a sua mente entra no estado de transe, proporcionando maior possibilidade de cura e de contato com o divino. Ok? Espero que eu tenha respondido aí. É muito importante responder. Se você conhece alguém aí que é cristão, que tem dúvidas sobre hipnose, está aí, né, o meu ponto de vista. E se tiver mais algumas dúvidas, pergunte aí embaixo, que depois eu faço questão de estar respondendo. Tá bom? Bom, continuando então. Aí nós vamos entender que o processo de transe ele vai acontecer. E as emoções registradas desde a gestação. E aí nós vamos ter o primeiro traço de caráter, que é o esquizoide, e o principal medo do esquizoide é ser rejeitado pelo ambiente. E o corpo do esquizoide é aquela pessoa magrela, magra ao ponto de aparecer os ossos, né? Braços compridos, perna comprida, bem magrelão mesmo. Esse é o esquizoide, primeiro período da gestação. Nós vamos ter o segundo período, que é o oral, que é de 1 mês de vida, 1 ano de vida, onde as emoções agora registradas, a pessoa tem o principal medo de ser abandonada. Ele tem um contato com a mãe, essa mãe sai, ele chora, recebe alimento, e o oral vai ter ali aquela pessoa mais gordinha, mais fofinha, tá ok? O oral é cheio de emoção, cheio de sentimento, sente muita raiva, sente muito amor ao mesmo tempo. O esquizoide é mais afastado, não gosta de muito toque, não gosta de muitas coisas, tá bom? Então eu tenho na primeira fase o esquizoide, na segunda fase o oral. Na terceira fase, de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, nós vamos ter o psicopata. Olha, colocando aqui uma orientação, todos os nomes aqui não tem nada a ver com doença, é só por causa da forma que essa pessoa se comporta, tá bom? E o psicopata, ele vai ter um corpo mais triangular, os ombros mais largos que a cintura, a cabeça, o queixo afina de uma vez, enfim. Ele vai ter um corpo diferenciado também, e o principal medo do psicopata é ser manipulado, aquela pessoa que, para não ser manipulado, manipula. Depois nós vamos ter o quarto traço, que é o masoquista, que é o período
de 2 anos e meio a 3 anos e meio de vida. E o masoquista é aquela pessoa assim mais troncuda, mais quadrada, não tem muita curva, o rosto é quadrado, o corpo é quadrado, o corpo é mais denso, musculoso, não é o gordinho, é uma pessoa assim que parece que é gordinho, mas ela tem muito músculo, tá bom? E o principal medo do masoquista é ser humilhado, passar pelo processo de humilhação. E por último, o rígido, que é de 3 anos e meio a 5 anos, que o principal medo é ser trocado, encontrar alguém melhor, alguém que faça melhor. E aí ele tem esse medo dessa troca e ele acaba sendo uma pessoa muito controladora, uma pessoa muito competitiva, enfim. Até os 5 anos de idade são os principais traços e durante todo esse período, em cada fase, dependendo do que essa criança passou, ela vai desenvolver mais esse traço de caráter, tá ok? E isso independe dos pais. É o que a criança sente, a forma que ela percebe, a forma que a mente está atuando ali nessa fase. E todos esses registros emocionais estão guardados para o resto da nossa vida, tá bom? Então assista os vídeos, né, no meu canal do YouTube, Rogério Ricardo Hipnose Clínica, entre lá, assista os vídeos que eu tenho lá e você vai entender muito melhor sobre cada um desses traços, como que funciona. Bom, e aí onde entra a hipnose nisso tudo? A hipnose, ela vai ser uma ferramenta terapêutica que vai me auxiliar a buscar essas emoções, esses sentimentos com mais precisão. Por quê? No estado de transe, o que acontece com a nossa mente? Eu perco a consciência? Não, eu não perco a consciência. No estado de transe, ocorre um rebaixamento, é como se eu desarmasse aquela parte da mente que fica ruminando, que fica criticando, que fica o tempo todo ali querendo controlar. Ela vai dar uma rebaixada, ela vai dar uma relaxada, e aí eu entro de fato na minha área emocional, que é onde eu preciso. E quando eu entro de fato no estado de transe, as emoções afloram, ok? Eu vou sentir mais emoções, eu vou ter mais sentimentos. Então, claro que de pessoa para pessoa isso pode variar um pouco, tá ok? Cada um tem uma particularidade muito grande em sentir o transe. Inclusive os sinais que a pessoa está em transe, nós chamamos de sintomatologia do transe, nem todo mundo apresenta todas as características, mas existem características que é bem individual, que é bem de cada traço inclusive, tá bom? Mas beleza, estou lá, estou buscando a emoção de medo, por exemplo. Então a pessoa está do nada sentindo muito medo, sente aquele pânico, medo de sair de casa, medo de estar no meio de pessoas, medo de fazer uma atividade nova, então ela está com medo generalizado, por conta de uma ansiedade generalizada. O que nós vamos fazer? Nós vamos medicar? Não, nós psicólogos, terapeutas, nós não medicamos. Quem vai fazer a parte medicamentosa, se for necessário, é o psiquiatra. Ele é responsável por medicar, ele é a pessoa adequada. Mas com a hipnoterapia eu tenho uma chance muito grande de entrar com uma intervenção e não haver a necessidade de imediato de entrar com essa parte medicamentosa. É claro que se for necessário nós vamos orientar a pessoa a procurar um psiquiatra para entrar com a parte medicamentosa. Nós não somos ignorantes a esse ponto. Porém, o recurso terapêutico com a hipnose é muito, muito eficaz, muito, muito excelente. Para vocês terem ideia, eu já tratei de pessoas que estavam com carga de internação, porque estavam com pânico muito grande, por ter passado por um trauma, e a pessoa já estava medicada, ela já tinha sido medicada pelo sistema de saúde público, e com carta de internação. A pessoa chegou até o meu consultório e falou: Rogério, ou você ajuda minha filha nesse momento, ou então eu vou ter que internar. E por incrível que pareça, com 2 sessões, nós fizemos 2 sessões e aquele pânico foi embora, não precisou ser internada, não precisou continuar tomando a medicação, porque foi algo bem específico, não havia um trauma na infância sobre aquele assunto. Foi específico, foi um assalto, foi violento, então foi algo muito pontual. Então o resultado foi muito, muito grande, tá ok? Para você ter ideia, a pessoa quando entrou no meu consultório, sequer eu podia tocar na mão dela, somente a mãe podia tocar ela, nem o pai podia tocar ela. E na segunda sessão, então, ela já chegou completamente diferente, chegou completamente mudada, eu consegui tocar a mão, no final da terapia ela conseguiu me dar um abraço,
e aí acabou de fato todo aquele pânico, acabou tudo aquilo que ela estava sentindo. Então, foi um milagre que aconteceu? Olha, não foi um milagre, por quê? Porque houve uma técnica específica onde nós utilizamos os recursos que a mente utiliza tanto para o registro positivo como negativo. Tá ok? É claro que eu acredito na intervenção de Deus, claro que eu acredito nisso, mas eu estou falando de uma técnica, estou falando de algo bem pontual, algo bem científico, onde você consegue reproduzir o efeito daquilo nas pessoas que estão passando pelo mesmo problema e você vai utilizar a técnica. É claro que as verdades registradas de cada uma é individual, mas a maneira de atuar com as técnicas não muda, ok? A técnica é básica, então todas as pessoas que já fez curso de hipnose comigo, por exemplo, eu ensino essas técnicas e elas têm o mesmo resultado que eu tenho. Por quê? Porque é uma prática. O que vai mudar é só o conteúdo que a pessoa apresenta, a forma que ela sente, mas a utilização da técnica, da dessensibilização é o mesmo. Tá bom? Então, aí nós vamos ver a hipnose como um poder maravilhoso nesse sentido. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Valeu, Fabiana, né? Gostou da explicação. Aí a Isabel está perguntando, qualquer pessoa pode fazer o tratamento de hipnose e a pessoa tem que acreditar para obter um resultado satisfatório? Isabel, não há necessidade de crença. A hipnose independe da crença, de acreditar que vai funcionar ou não. Se a pessoa que está passando pelo processo, ela fizer o que tem que ser feito, vai acontecer. O que acontece, Isabel, na grande maioria das pessoas que acabam não tendo o resultado desejado, é que ela não segue as orientações do terapeuta. Ele pede para ela imaginar isso, aquilo, ela não imagina. Pede para ela permitir a emoção vir, ela resiste à emoção, porque ela não quer entrar no processo de dor. A pessoa acredita que somente numa sessão ou 10 minutos é suficiente para acabar com o trauma. Não é verdade. Por quê? Existe uma cadeia de trauma. Às vezes eu vou gastar mais de 1 hora para buscar todos esses elos. Então, é um processo terapêutico que pode ser utilizado. Ele pode acontecer numa única sessão? Pode. Ele pode acontecer numa única sessão de 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 4 horas, direto, sim. Nós podemos chegar aí num resultado muito satisfatório. Quanto mais tempo aplicado a hipnose, maior é o resultado, porque está tudo aberto. É como se você pegasse um guarda-roupa para arrumar e você pega uma gaveta, coloca tudo para fora e começa a ajeitar partes por partes. Então, nesse processo, nessa condição, quanto maior tempo terapêutico tiver durante a sessão da hipnose, maiores os resultados, porque nós vamos aplicar mais técnica para buscar a mesma emoção, o mesmo sentimento, e nós vamos fazendo a busca desse sentimento, a busca dessas emoções. Agora, o que vai dificultar de verdade a pessoa entrar em transe é ela mesma, porque entrar em transe não é contra a vontade, é permissão. Se você permite, se você faz o que tem que fazer, entre em transe. Se você não permite, você não faz o que precisa fazer, não entre em transe, tá ok? Não é uma disputa, não é um duelo de mentes, não. A pessoa vai permitir entrar no estado para ter o benefício de se livrar dos traumas, dos gatilhos. É assim que funciona, tá ok? Eu não entro em desafio com ninguém. Se a pessoa não está preparada, não está pronta para naquele momento ela se entregar, ela não vai se entregar e não vai resolver, tá ok? Então, independe de crença. É realmente permissão, é realmente a pessoa se dedicar a fazer o máximo que o terapeuta, o hipnoterapeuta, o psicólogo está orientando. Qualquer terapia, se não houver aí um vínculo, se não houver aí uma entrega, se não acontecer o que precisa acontecer na terapia, não funciona, tá bom? Então, é isso aí. Ô Lídia, muito agradecido aí, né? A Lídia dando um depoimento aí do quanto para ela e para o filho dela foi eficaz a terapia, né? Muito agradecido, Lídia, pelo seu depoimento. Então, olha só, percebe que não é disputa, então, como eu disse para vocês. E voltando lá para o trauma. Então,
O medo é o principal sintoma, mas olha só, aquilo que apareceu, né, aquilo que você está sentindo, ele é um sintoma só, ele não é a causa. Ah, Rogério, mas foi depois da morte do meu pai. Ah, Rogério, foi depois que eu perdi a empresa. Ah, Rogério, foi depois que a minha filha foi para a faculdade. Ok, houve um evento, houve um sintoma. Agora nós precisamos analisar se esse sintoma, ele é de fato, ele tem de fato início nesse momento, ou se já existiam outros gatilhos emocionais, aonde essas pessoas, elas não perceberam esses gatilhos, e aí ele foi realmente reacionado, ok? E agora tem um reforço desse gatilho. Então, o sentimento de se sentir sozinho, abandonado, carência, está lá nessa fase que eu falei para vocês dos 5 traços. Né? A necessidade de ter alguém, a necessidade de ser percebido, a necessidade de ser amado, a necessidade da pessoa validar para ela aquilo que é importante para ela. Está lá na primeira infância, até os 5 anos de idade. E isso pode depois ser percebido de que maneira? No término de um relacionamento abusivo, onde a pessoa ela acabava, por exemplo, psicologicamente atormentando outra pessoa, colocando sensação de culpa, sentimento de culpa, que ela estava errada mesmo, que ela ia ser abandonada pela culpa dela, né? Pessoas manipuladoras, e aí então esses gatilhos voltam porque lá atrás já passou isso com o papai, com a mamãe, já passou isso com o irmão, já passou isso com familiares, né? E esses gatilhos retornam. Então, com a hipnose nós vamos seguir a emoção, desensibilizando todos esses gatilhos, tá ok? É por isso que funciona, porque às vezes você vai ter uma emoção que não está na parte racional da pessoa, ela não tem ideia, ela não lembrava, estava oculta, estava recalcada, né? Falando da psicanálise, estava lá guardadinha. Mas no estado de transe vai aparecer, vai surgir. Tá ok? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Bom, e aí o que vai acontecer? Na verdade, quando isso acontecer, de buscar a emoção e o sentimento, então a mente emocional se encarrega de ir lá aonde tudo começou. Ela sabe aonde tudo começou. Ela sabe aonde ela registrou. E para isso eu não preciso da força racional. Não preciso. Eu só preciso da força instintiva. Uma das grandes dificuldades que nós vamos ter, só um minutinho, deixa eu compartilhar um negócio aqui. Uma das grandes dificuldades que nós vamos ter em relação ao trabalho terapêutico, por incrível que pareça, sabe qual que vai ser? Vai ser a pessoa entender os sinais que ela recebe da própria mente. Os sinais que ela recebe. Por que vai ser difícil dela entender o próprio sinal que ela recebe da mente? Porque às vezes esse sinal ele vem de uma forma que a pessoa não está ali entendendo, né? Ela não está entendendo o que aquilo significa. Ela não está entendendo o que aquilo significa. E aí quando ela não entende o que aquilo significa, ela vai acabar então tendo aí umas dificuldades, porque às vezes eu falo para a pessoa, olha, eu vou contar de 1 a 3, eu quero que você busque, deixe a sua mente levar você na primeira vez que você sentiu medo. E a primeira vez que ela sentiu medo, às vezes ela está lá muito pequenininha, lá na infância, e aí ela passa por um medo bobo, por exemplo, com medo de um bichinho, de um inseto, de um cachorro, de um gato, ou o irmãozinho aprontando uma. Né? E aí a memória iniciou lá atrás, porque é o medo que eu estou buscando. Eu não estou buscando eventos que a pessoa às vezes vai colocar como algo muito grandioso, algo que foi realmente muito significativos, vamos dizer assim. Então eu preciso entender que quando eu falo de emoção e sentimento, é qualquer coisa que trouxe aquele comportamento, qualquer coisa que trouxe aquela condição. Então pode ser realmente, como eu estou falando para você, qualquer coisa. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que eu tratei com fobia de água, e foi bem interessante a terapia nesse ponto. Por quê? Porque ela já havia feito tratamento com várias abordagens terapêuticas,
ela já tinha tentado várias coisas diferentes para o trabalho terapêutico dela. E aí o que aconteceu, né? Quando nós começamos a buscar a emoção e o sentimento, a mente dela levou essa pessoa, sabe para onde? No momento onde ela tinha apenas 3 meses de idade. E lá com 3 meses de idade, essa pessoa se viu, né, na mão da mãe, e a mãe estava dando um banho nela, numa bacia, e escorregou, e aí ela aspirou um pouquinho de água. E aí então, a partir daquele momento, a fobia de água foi instalada. Então, aí foi feita a ressignificação, aí eu faço uma dissociação, a pessoa adulta pega a criança, cuida dela, fala que cresceu, que hoje é um adulto, que hoje está casado, que hoje tem filhos, tem netos e tarará, toda aquela coisa, faço toda a parte ressignificativa e pronto, acabou a fobia. Tá bom? Então é muito importante quando nós entendemos o funcionamento da mente, das emoções, dos sentimentos. Rogério, é possível a memória vir de 3 meses? Sim, é possível a memória vir do útero. Eu já tive situações em que a memória estava no útero, a pessoa foi rejeitada. A pessoa, ela se sentiu rejeitada dentro do útero. A mãe queria fazer um aborto. Entende? Então, ela se sentiu rejeitada a vida toda e nunca tinha descoberto, então, no processo terapêutico. Mas, Rogério, a pessoa, durante o estado de transe, ela está consciente ou ela fica inconsciente? Não, ela está 100% consciente, a memória realmente volta. Algumas pessoas vão ver imagens, como se fosse uma fotografia, outras pessoas vão ver como se fosse um filme, outras pessoas não vão ver, vão sentir, ela vai sentir a sensação, ela vai sentir a emoção. Então, cada um é de um jeito, cada um de uma forma. O que eu preciso naquele momento é que a pessoa se entregue para aquilo que está vindo e deixe acontecer, porque se acontecer, a mente resolve, mesmo que foi uma imaginação, mesmo que foi algo fictício, mesmo que eu criei na hora. Se a mente entendeu como solucionado, está solucionado e o problema se resolve. Essa é a eficácia da hipnose. Um hipnoterapeuta bem habilidoso, com bastante conhecimento, ele é muito perspicaz, né? E ele tem ali muita precisão na emoção e no sentimento. Claro, vai funcionar para todos? Não. Por que não vai funcionar para todos? Porque, infelizmente, nem todos vêm com a vontade de mudar. Ou, às vezes, até conscientemente quer mudar. Mas, na hora de fazer, acha que é muito simples. Acha que é bobeira. Acha que não precisa. E aí não faz o que precisa ser feito. E não vai funcionar para todos por conta disso. Não é contra a vontade. Nunca será contra a vontade. É permissivo. Se permitiu, acontece. Tá bom? Mas vamos lá. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Anderson está falando aí, né, que também fez aí a terapia e foi muito bom. Anderson, um abraço, que bom ver você aí, né, que bom mesmo. Então, eu vou abrir nesse momento essa oportunidade para que você pergunte, para que você tire sua dúvida. Pergunte sobre aonde a hipnose pode funcionar, por que ela funciona nas doenças emocionais. Então, eu estou trazendo para você o porquê que ela funciona. Porque nós vamos trabalhar o sistema límbico. Eu estou explicando como funciona e por que funciona. Então, simplesmente, ela vai ser muito eficiente, muito eficaz mesmo. Tá bom? E quais são as doenças emocionais que eu mais trabalho com a hipnose? Depressão, ansiedade, o pânico, fobias, né? Término de relacionamento, pessoas que terminam um relacionamento e não conseguiu se livrar emocionalmente da outra pessoa. Então, término de relacionamento, lutos, né? Então, fechamento de lutos, despedida, pedir perdão, né? Perdoar. Então, coisas que mentalmente a gente consegue fazer com a hipnose, o sistema límbico entende como resolvido e a pessoa para de sofrer. Ela deixa de sofrer, ela volta a ter vida. Tá bom? Então, é muito eficaz mesmo, é incrível os resultados. E o mais interessante é que
a terapia com a hipnose é rápida, não costuma demorar muito. É lógico que tem pessoas que querem fazer a psicoterapia e aí ela quer tratar diversas coisas, mas quando é bem pontual, ela é muito eficaz, é muito eficiente. Então, eu estou indo lá porque eu quero resolver esse problema do pânico. É muito eficiente com o pânico. Eu quero ir lá porque eu quero tratar de roer, eu não quero mais roer a unha. É muito eficiente com o roer unhas. Então, tudo são situações. Eu quero ir porque eu preciso fechar o término do relacionamento, ou o luto, então, ou o perdão. Então, é muito eficiente. Tá bom? Porque eu estou tendo aí a depressão, eu quero tratar a depressão. Claro que a depressão vai demandar mais sessões, porque é um conjunto de situações. A pessoa ela tem que alcançar essa libertação internamente, mas também tem o externo. Né? Tem a família que colabora para aquele estado depressivo acontecer. Então, ela precisa tomar algumas atitudes. Ela precisa também fazer a parte dela. Então, nada é por acaso, de qualquer forma, de qualquer jeito. A terapia funciona, mas a parte da pessoa tem que ser feita na terapia e fora da terapia. Aquilo que ela precisa ser feito para resolver o problema. Senão, não vai resolver o problema também. Por isso que partes funcionam, partes não funcionam. Tá ok? O terapeuta ele é um instrumento. A ferramenta é um instrumento na mão do terapeuta, mas quem vai determinar o funcionamento realmente é a pessoa que está passando pelo processo. Vamos lá. Desculpa. Muito bom. Bom, olha, eu acredito que dentro da proposta que eu coloquei para vocês, né, do tema abordado sobre o porquê a hipnose funciona nas doenças emocionais, eu acredito que está bem colocado. Se você quiser fazer perguntas, pode perguntar, pode fazer as perguntas, e eu gostaria muito que você perguntasse mesmo, para tirar as dúvidas, porque de repente a sua dúvida é dúvida de outras pessoas também, tá bom? E aí eu vou estar trazendo outras abordagens que podem ser utilizadas com o uso da hipnose, com as coisas que a hipnose ela pode fazer. Né? Então, eu quero mostrar para vocês que hoje, com o Covid, por exemplo, muitas pessoas têm passado por um processo de recuperação muito lento, porque o Covid, além de mexer com as questões físicas, mexe muito com a nossa parte emocional. Eu passei pelo Covid, fiquei uma semana internado e, graças a Deus, por uma intervenção, no meu caso, realmente foi uma intervenção divina, eu acabei tendo uma recuperação extraordinária, mas eu utilizei a hipnose para controlar a minha ansiedade durante todo o processo. Eu utilizei a hipnose para ajudar no processo de dor. Né? Tem um exame que eles fazem, né? Quem passou pelo processo de Covid sabe desse exame, chama gasometria. Eles enfiam uma agulha no nosso pulso. Olha, é uma dor insuportável, né? Parece que pega o tendão. Realmente dói muito. E com a auto-hipnose eu fazia o uso de alívio de dores para que eles fizessem o procedimento, e ali eu não sentia tanta dor como realmente ela proporcionava, porque eu via nos outros, né, o quanto eles sofriam. Então, ela pode ser utilizada pelo terapeuta, mas ela pode ser utilizada individualmente. Inclusive, se você quiser, no meu canal no YouTube, eu tenho lá um curso de auto-hipnose gratuito. Você pode ir lá fazer o curso, né, se beneficiar, ok, desse conhecimento, e aproveite para se inscrever no canal, aproveite para compartilhar com outras pessoas, e é isso aí. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que divulgar, e se você quiser deixar aqui nos comentários sugestão para a próxima live, para que eu possa estar falando sobre algum assunto específico, deixe aí o seu comentário que eu vou estar respondendo, tá bom? Desde já então, já que não tem mais pergunta nenhuma, eu vou finalizar a nossa live. Quero agradecer a todos que participaram e quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com amigos, compartilhe no seu perfil, compartilhe em alguma página, para que as pessoas venham se beneficiar desse conhecimento.
tá bom? Vou esperar mais um minutinho. Se não tiver nenhuma pergunta, eu realmente vou finalizar, tá bom? Bom, então, gratidão a todos e até a próxima live.